Saudações aos telespectadores da TV AD. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é direito condominial. Haja visto os diversos empreendimentos e incorporações aqui na cidade de Mossoró. Para tanto, nós trouxemos aqui o advogado, Dr. Glênio Torquato, que é uma referência no assunto aqui na nossa cidade. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto hoje, a pauta direito condominial, um assunto que desperta muito interesse e muitas dúvidas. Temos aqui a presença ilustre do nosso estúdio, a presença do advogado Dr. Glênio Torquato, que dentre as áreas que ele atua, tem o direito condominial como carro-chefe e referência na nossa cidade. Dr. Glênio, seja bem-vindo ao estúdio, ao programa Dinâmica do Direito. Olá, Dr. Nazeu. Olá, telespectadores. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a inadimplência em condomínio. Tendo em vista a crescente verticalização e muita gente procurando morar em condomínio, e no condomínio é necessário que seja pago uma taxa condominial. E nós vamos falar dessa temática hoje, que seria a inadimplência nos condomínios. Inclusive, Dr. Glênio, é um direito um pouco assim negligenciado por boa parte dos colegas. Esse primeiro bloco eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, porque muitos advogados vão logo para direito criminal, vão logo para direito previdenciário e poucos dos nossos colegas têm essa iniciativa de ir para um direito que está tão expansivo, em grande ascensão como o direito condominial. Exatamente, o direito condominial hoje ele está crescendo, né? Toda a população hoje ela busca pela segurança, pela qualidade de vida, morar em condomínio. E para que se more em condomínio, para que se exista condomínio, é necessário ter leis que venham, vamos dizer, regularizar essa questão de morar em condomínio, de como se cobrar taxa de condomínio, o que é uma taxa de condomínio, o que é um síndico. Então, esse direito condominial vem justamente para regulamentar isso, para regulamentar os conflitos existentes dentro de um condomínio. O senhor falou uma figura muito importante, que é a figura do síndico. Há uma grande dúvida em torno dessa figura. O síndico, Dr. Glênio, necessariamente tem que ser um morador do prédio? Aí, doutor Nazeu, vai depender muito do que a convenção estabelece. Porque primeiramente, dentro de um condomínio, existe uma convenção, onde essa convenção é uma norma que ela é realizada pelos condôminos, é aprovada por todos os condôminos, e a partir dela que tomam as deliberações e as decisões dentro do condomínio, além do Código Civil. Então, tem que observar o que é que a convenção prevê. Se a convenção prevê que o síndico do condomínio pode ser só morador, então só vai poder ser morador. Se a convenção prevê que o síndico do condomínio pode ser uma pessoa que não resida no condomínio, que não tenha não seja proprietário de alguma unidade no condomínio, esse síndico pode ser uma pessoa de fora. Inclusive, em várias capitais aí já está tendo a profissão do síndico profissional, onde pessoas estão justamente estudando, estão se preparando para ser síndico profissional em condomínios que não residam, que não tenham unidade lá como proprietário. Então, essa seria uma tendência, mas, como frisei no início, vai depender muito do que a convenção estabelecer. Agora, voltando um pouco mais para a temática proposta, essa questão da inadimplência, resta muitas dúvidas sobre a questão da taxa do condomínio. Tem pessoas que, assim, uma pessoa leiga poderia até, assim, conjecturar: eu já pago meus impostos,
eu já pago a prestação, ainda estou pagando ainda, Exato. ainda estou pagando ainda, no caso, a parcela do apartamento, a minha casa, o meu vezes. apartamento. E agora eu sou obrigado a pagar a taxa de condomínio? Para que serve a taxa de condomínio, doutor Glênio? Essa obrigatoriedade é para todas as pessoas que residem em condomínio. No momento que você reside em condomínio e você é proprietário de uma fração ideal, todas as despesas que existam no condomínio justamente são rateadas pelos condôminos. E os condôminos, essas despesas, é cobrada a taxa condominial, que é um valor que o condomínio cobra do proprietário, do condômino, para que esse valor venha suprir as despesas existentes no condomínio referente às áreas comuns. Certo? Muitos condomínios têm despesa com parte de piscina, com parte de segurança, com parte de portaria, com parte de funcionários, com parte da limpeza. Então, todas essas despesas, elas são pagas pelos condôminos. É por isso a existência da taxa condominial. Então, é obrigado sim a você pagar essa taxa condominial e ela é paga mensalmente. Então, enquanto você estiver sendo proprietário daquela unidade, daquele imóvel, dentro de um condomínio, você vai pagar essa taxa condominial. Agora, podemos conjecturar, doutor Glênio, imaginamos assim que o prédio, que o condomínio precisa talvez de mais câmeras, ou seja, ampliar a segurança. É possível, assim, taxas extras para suprir diversas necessidades do condomínio? Geralmente as taxas extras, elas são porque o condomínio ele não trabalha com fins lucrativos. Toda a arrecadação que ele faz através de taxa ordinária, que é a taxa que você paga mensalmente, ou taxa extra, é para rateio de despesa. O condomínio vem trabalhar com rateio de despesas. Então, no momento que você quer investir no condomínio, quer fazer alguma manutenção, quer fazer um serviço, vamos dizer, que o orçamento não dê para realizar, você pode convocar uma assembleia para deliberar sobre uma aprovação de taxa extra. As taxas extras, elas sempre são deliberadas e aprovadas pelos condôminos em assembleia para que seja para aquela finalidade ou de manutenção de equipamentos ou de melhorias no próprio empreendimento do condomínio. Então, assim, na medida que a Assembleia aprova, se torna obrigatória, é isso? Sim, a taxa extra, no momento que se convoca uma Assembleia, que a Assembleia delibera e aprova aquele valor da taxa extra, ela se torna obrigatória para todos os condôminos. Não tem escusas do condômino de dizer que faltou, que não estava na Assembleia de maneira nenhuma. Porque a Assembleia, todos os condôminos eles são convocados através de edital. Então, no momento que ele é convocado através de um edital, se ele não estiver presente, o que ficar deliberado lá vai servir para todos. Ainda nesse bloco, doutor Glênio, eu queria saber sobre essa questão da inadimplência, atraso da taxa de condomínio. Chegou um senhor um pouco aflito lá no escritório, certa vez, que ele tinha um terreno num desses grandes condomínios, a casa ainda não tinha se levantado, era um terreno que ele estava pagando, e chegou ao ponto dele ser notificado que ele estava prestes a perder a sua fração por conta de taxas de condomínio. Eu evidentemente dei a resposta para ele, mas para o público aqui do estúdio aqui da casa, o senhor pudesse nos ajudar a entender sobre essa questão da inadimplência. Sim, posso sim. É interessante que o telespectador, o público que assiste o Dinâmica do Direito, se morar em condomínio, se atenha bem a essas questões de pagamento de taxa de condomínio. Como a taxa de condomínio ela é obrigatória, doutor Nazeu, então todo mês você tem que pagar.
E no momento que você não paga, você se torna um inadimplente, um condômino inadimplente. Então, no momento que você se torna um condômino inadimplente, o condomínio pode tomar as medidas necessárias e pode ter várias coisas de penalidade para esse condômino. Então, é interessante que todas aquelas pessoas que moram e residem em condomínio fiquem atentos, dê prioridade no pagamento dessa taxa de condomínio. Nós sabemos que na nossa cidade tem muitos condomínios, tem muita gente morando em condomínio, e a inadimplência é bastante alta. Então, tem condomínio aí que tem inadimplência alta, lembrando que no momento que você atrasa uma taxa de condomínio, você faz com que o seu condomínio não pague uma despesa mensal. Então, é interessante que você se atenha para essas questões de pagar a taxa de condomínio. Então, no momento que você atrasa um dia a taxa do condomínio, o condômino e o proprietário já se tornam inadimplentes. Doutor Glênio, vamos chamar o intervalo agora e vamos prosseguir ainda nessa toada. Eu ia perguntar a Vossa Excelência, irei perguntar no próximo bloco sobre os direitos do condômino inadimplente. Se, por exemplo, ele ainda pode usar uma área comum, como é que estaria essa questão? Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com Dinâmica do Direito, sobre a temática sobre direito condominial, com foco na inadimplência. Temos aqui nos estúdios o Dr. Glênio Torquato, que é advogado e uma referência no assunto aqui na cidade de Mossoró. Dr. Glênio, no bloco anterior falamos sobre diversos aspectos da taxa condominial, entre elas a questão da inadimplência. Eu quero perguntar agora para Vossa Excelência, nesse bloco, imaginamos que o condômino está inadimplente, por força maior, nós não sabemos, mas ele pretende utilizar uma área específica para o aniversário do seu filho. É permitido ainda, mesmo ele estando inadimplente, ou é restrito? Como é que funciona, doutor Glênio? Doutor Nazeu, quanto à questão do condômino inadimplente, o Código Civil, ele veta apenas para o condômino inadimplente o direito a voto e o direito a se candidatar a síndico. Então, toda a Assembleia, os condôminos, quando é deliberado algum ponto de pauta, os condôminos têm direito a voto. Então, o Código Civil proíbe que condômino inadimplente venha a votar em assembleia. Ele pode participar das assembleias, mas eles não podem ter direito a voto, como também eles não podem se candidatar a cargos de conselho fiscal, conselho gestor, síndico e subsíndico. Então, o Código Civil, ele proíbe apenas essa questão. Quanto à questão de cortar água, cortar gás, proibir condômino de utilizar área de lazer, utilizar a piscina, isso a legislação, o Código Civil, não fala sobre isso. Ele não, em nenhum aspecto, ele prevê essas punições. Às vezes, a normativa que estabelece essas punições são as convenções. Mas é interessante que, caso os condomínios estejam com essas normativas, essas proibições nas convenções, é interessante buscar um profissional qualificado para fazer atualizações dessas convenções, porque hoje os nossos juízes, a jurisprudência, os magistrados, eles entendem que o condomínio não pode proibir o condômino de utilizar as áreas comuns, piscina, área de lazer, mesmo que ele esteja inadimplente.
Então, no momento que um condomínio venha proibir isso, ele pode sofrer ações reparatórias de danos morais. Então, é interessante que os condomínios que estejam com essas convenções atualizem suas convenções, porque nós vivemos em sociedade. E nossa sociedade, doutor Nazeu, vive em constante mudanças. Então, e nossos juízes também, a jurisprudência, eles vivem mudando os posicionamentos dele. Então é interessante que os condomínios elaborem convenção que estejam adequados tanto com o Código Civil como o pensamento do juiz, a jurisprudência, justamente para evitar ações reparatórias de danos morais. Ainda nessa temática da questão de inadimplência, quanto tempo, doutor Glênio, o condômino pode ficar inadimplente? Imaginamos um absurdo, 1 ano, por exemplo, a pessoa passar 1 ano. Doutor Nazeu, o inadimplente, a partir do momento que hoje, vamos dizer, se dia 10 de agosto vencer uma taxa condominial, se ele não paga dia 10 na data do vencimento, dia 11 ele já está inadimplente. Então o condomínio já pode tomar as medidas judiciais cabíveis para fazer essa cobrança. Então ele não pode ficar nenhum momento inadimplente. A data do vencimento ele tem que pagar. Se ele não pagar na data do vencimento, um dia após ele já se torna inadimplente. Entendo. Então, assim, no caso específico, existe as notificações, né? Ele é notificado de alguma maneira, ou é algo assim automático, aquele boleto venceu? Como é que ocorre a questão na inadimplência nos condomínios? No momento que há atraso, geralmente os condomínios dão um atraso de 30 dias. No momento que ele atrasa 30, com um dia já pode ser cobrado, com um dia de atraso. Mas como é a sistemática dos condomínios? Os condomínios eles dão um prazo de até 30 dias para que aquele condômino tente regularizar a inadimplência dele. Se ele não regularizar, o condomínio ou pode encaminhar uma notificação extrajudicial para tentar resolver um acordo amigavelmente, ou caso o condomínio não deseje encaminhar uma notificação extrajudicial, ele já pode ajuizar a ação, que seria uma ação de execução. Uma solicitação, doutor Glênio, de algum tipo de parcelamento, pedir abatimento de juros, sempre precisa da autorização da gestão do condomínio. Como é que funcionaria? Quanto à questão de abatimento de juros, de multa, porque no momento que você se torna inadimplente, vai ter todos os acréscimos que geralmente estabelece a convenção, que quais são os acréscimos? Juros, multas, correção monetária, e se a cobrança for realizada pelo escritório de advocacia, pelo um advogado, o condômino também paga o percentual referente aos honorários advocatícios. Então, todos esses encargos, no momento que ele atrasa, que o condômino atrasa, é cobrado dele em uma ação judicial ou em uma notificação extrajudicial. Então é interessante para o condômino, para quem mora em condomínio, não tentar atrasar, porque você paga, às vezes, uma taxa não tão alta, mas quando tem os acréscimos, os encargos se tornam um valor mais expressivo. Então, no momento que você paga todo mês pontualmente, você não vai ter a cobrança desses encargos. É interessante, como o senhor mesmo falou, a questão da pontualidade, porque tem compromissos que não pode faltar. Exatamente. E essa questão no condomínio, como o senhor falou no primeiro bloco, né? Tem vários serviços, tem pessoas que vivem e trabalham do condomínio, a faxineira, o zelador, o rapaz da recepção. Outra coisa também, doutor Nazeu, vamos dizer, tem condomínio que é incluso o gás. Então, vamos dizer, todos os condôminos que naquele condomínio é incluso o gás, precisa diariamente do gás para fazer seu alimento.
Então, no momento que o condômino, não paga aquela taxa de condomínio, possa ser que o seu gás, vamos dizer, não seja pago, seja atrasado e vai surtir um efeito para você. Então, além do gás, vamos dizer, tem manutenção de piscina, tem limpeza, você não vai viver num ambiente, numa área comum toda suja. Então, justamente essa taxa é para pagamento dessas despesas. Evidentemente, os condôminos não podem escolher quem vai morar no sentido assim, de quem vai comprar aquela cota, ter aquele compromisso mensal. Mas o perfil de quem vai alugar alguma cota, doutor Glênio, se é permitido, se o condomínio é permitido alugar no caso, aquele apartamento, aquela casa, o condomínio pode vetar aquela pessoa pelo perfil, seja de inadimplência? É possível? Não, porque vamos dizer, a questão de alocação aí não é o condomínio, ele não se envolve. Sim. Aí é uma relação entre o proprietário e o locatário. Então, o proprietário, se ele não está morando naquela unidade, se ele quiser alugar, ele pode alugar. Então, é uma relação entre proprietário e locatário. Lembrando que a cobrança da taxa condominial, mesmo que o imóvel esteja alugado, esteja com um locatário lá, o condomínio ele não cobra do locatário. A responsabilidade, de acordo com o Código Civil, a responsabilidade de pagamento da taxa de condomínio é sempre do proprietário. Então, o condomínio tem o cadastro lá do proprietário e do locatário, mas na hora de efetuar a cobrança, vai cobrar do proprietário. É bem interessante ele ver essa questão de que realmente é algo pessoal, a pessoalidade da cobrança. Exato. Não é isso, doutor Glênio? Exatamente. O titular e não o local. Exatamente, tá, é o titular. Por quê? Porque esse valor é uma taxa onde ela é considerada própria rem, e que é aquela taxa que você compra sabendo que vai acompanhar o imóvel. Então, por isso que a responsabilidade é do proprietário, aquela taxa vai acompanhar o imóvel até você estiver de posse dele, sendo proprietário dele. Então, também é uma taxa de trato sucessivo. Então, por essa questão que os juízes entendem que para ajuizar a ação de execução, não necessariamente o condomínio tem que encaminhar uma notificação extrajudicial. Então, é interessante o quê? Que o condomínio ele tem a decisão, encaminha-se uma notificação extrajudicial para tentar um acordo amigável antes de ajuizar uma ação, ou ajuiza diretamente uma ação. Então, se ele resolver ajuizar diretamente uma ação de execução, o juiz não vai obrigar ao condomínio a ter que, antes de ajuizar uma ação, encaminhar uma notificação extrajudicial. Então, essa notificação extrajudicial ela não é necessária. Então, muitas vezes os condôminos reclamam que mas eu não recebi uma notificação extrajudicial, já recebi logo uma intimação da justiça, poderia ter feito. Então, fica muito a critério do condomínio, se ele encaminha uma notificação extrajudicial ou se ele ajuiza uma ação de execução. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Glênio Torquato sobre a questão de condomínio, taxas condominiais, sobretudo sobre a questão da inadimplência. No próximo bloco, doutor Glênio, vamos focar especificamente essa questão da cobrança judicial. Então, certo. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito aqui, sobre a temática de condomínio, taxas condominiais, com foco na questão da inadimplência. Dr. Glênio Torquato está nos ajudando aqui as diversas nuances dessa temática. Dr. Glênio, ainda sobre a temática sobre cobrança judicial.
a tramitação tem algum tipo de celeridade? É um rito ordinário? Vai ter necessariamente audiência de conciliação? Como é que é a tramitação dessa ação? As ações judiciais no âmbito de cobrança de taxa de condomínio, antes era uma ação de cobrança, mas logo com a implementação do Código de Processo Civil, com as mudanças, ele passou, o rito passou a ser modificado. Antes era uma ação de cobrança, hoje o rito é uma ação de execução. Então, para que os telespectadores entendam aí, uma ação de execução ela tem um trâmite mais célere, ela é mais rápida. Porque uma ação de cobrança, antes, doutor Naseu, precisava de que o juiz conhecesse aquele débito para, após proferir uma sentença dizendo que o condômino estava devendo aquele valor. Hoje, com esse trâmite da ação de execução, o juiz já reconhece aquele débito, já é um título executivo extrajudicial às cobranças da taxa de condomínio. Então, ajuiza-se a ação de execução, o juiz manda citar o condômino para que pague no prazo de 3 dias o débito ou que no prazo de 15 dias apresente os embargos à execução. Então, se houver o pagamento, encerra-se o trâmite da ação. Se não houver o pagamento e ele apresentar os embargos, o juiz vai intimar o condomínio para apresentar a impugnação e após profere a sentença. Então, nesse rito da ação de execução, não tem audiência. Então, ele é um rito bem mais célere, bem mais rápido. Caso o condômino não apresente os embargos no tempo estipulado que a lei prevê, o juiz já vai mandar determinar as penhoras. Então, é um rito bem mais célere e o juiz pode, no trâmite do processo, dependendo da fase que se encontre, já determinar as devidas penhoras. Penhoras que, para deixar bem claro aqui, doutor Glênio, seria o que? As contas bancárias? Vamos olhar. Seria bens móveis? Como é que funciona? O que é a penhora? Para que os telespectadores entendam. A penhora é uma forma que o juiz faz com que algum devedor pague a conta. Então, ele bloqueia bens daquele devedor. Ele vai bloquear, doutor Naseu, bens daquele condômino. Então, primeiramente, o juiz vai bloquear o quê? Através do CPF do condômino, o juiz dá um comando lá e verifica se o condômino existe conta no nome dele, conta bancária, e existe dinheiro. Então, vamos dar aqui um exemplo bem prático. João mora num condomínio Y e o condomínio Y executa João. E o condomínio Y cobra a João R$1.000. Se ele não realizar o pagamento, não apresentar os embargos à execução, se o juiz determinar a penhora desse R$1.000, primeiramente vai verificar se existe conta bancária. Se existir conta bancária e tiver R$1.000 em conta, o juiz vai bloquear esse valor da conta desse condômino. Se não existir conta bancária, e mesmo que exista conta bancária, não existe esse valor, o juiz pode penhorar bens móveis, pode penhorar veículos e a própria unidade, geralmente nesses casos de condomínio, o condomínio se requer a penhora logo da unidade. Porque a própria unidade, seja lote em condomínio, seja apartamento em condomínio, seja casa em condomínio, se você está devendo, se o proprietário está devendo, o condômino ele pode sofrer a penhora dessa unidade.
Então, o juiz pode determinar a penhora dessa unidade e, ao final, pergunta se o condomínio tem interesse de ficar com essa unidade ou se essa unidade vai ser colocada para leilão. No caso, se tiver saldo, reverte-se para o titular, é isso? Exatamente. Se suponhamos que seja penhorado um imóvel, um apartamento onde o débito dele é R$50 mil e o débito de condomínio. O oficial de justiça, quando vai penhorar ele, avalia o apartamento em R$100 mil. Então, no momento que o apartamento é colocado para leilão, tira-se as despesas do leilão, tira-se o débito dele, vamos dizer, o débito dele é 50 mil, vamos botar aí despesas com leilão 2, 3 mil. Então, 53 mil tira-se do momento que ele é vendido para pagar esses débitos e o restante do saldo é revertido para o condômino. Só lembrando que o condômino aí vai perder seu apartamento. Ah, muito bem. No caso, em leilão, o adquirente ele se assume como novo titular. Novo proprietário da unidade, e a partir do momento que ele compra, ele vai ser o novo proprietário daquela unidade e ele passa a ser o responsável pelo o pagamento da taxa condominial. E o antigo proprietário, ele, se tiver um saldo credor que ele venha a receber, ele vai receber, mas ele perde o imóvel justamente por inadimplência, por não pagamento da taxa de condomínio. É constrangedor falar, assim, a pessoa perdeu o seu imóvel, mas quem seria assim, o legitimado para pedir para ele sair, né, numa ação? Seria quem assumiu o leilão, quem venceu o leilão? Seria o condomínio? Como é que funciona, doutor Glênio? Geralmente, nesses casos, quando os imóveis é arrematado em leilão e se tem ainda gente, o proprietário antigo ainda está morando lá, o proprietário atual entra-se com uma ação de despejo, demonstrando que ele não é mais o possuidor e o proprietário do imóvel que ele perdeu em um leilão. E o novo proprietário ele faz pode ajuizar essa ação, como também o próprio condomínio pode solicitar ao juiz que o juiz determine que um prazo para ele desocupar um imóvel sob pena de despejo. Então, o juiz também pode dar um despacho proferindo essa decisão, para que ele, no prazo de 30 dias, como o imóvel foi leiloado e ele não é mais o dono do imóvel, que no prazo de tantos dias desocupa o imóvel sob pena de despejo. Assim, a questão da prescrição, doutor Glênio, a passagem, o transcurso do tempo, que muitas dívidas se tornam inexecutáveis. Exato. No caso do condomínio, tem um prazo legal? Toda a ação judicial, doutor Nazeu, e é importante que os telespectadores também saibam, tem um prazo para ajuizar uma ação. Então, o condomínio, as cobranças referente à taxa de condomínio, elas prescrevem, conforme estabelece o Código Civil, na parte de prescrição, ela prescreve em 5 anos. Então, após, como elas são taxas, parcelas de tratos sucessivos, você não pode ultrapassar 5 anos para cobrar aquela taxa. Então, um exemplo, se nós temos taxa de 2020, que se venceram, que o condomínio não pagou em 2020, o condomínio tem até 2025 para cobrar essas taxas de 2020 a 2025, é justamente 5 anos. Então, essas ações, elas prescrevem 5 anos. Agora, vamos lá. Se o condômino vem
atrasar de 2020 a 2030, um exemplo, nós estamos em 2020 a 2030, e o condomínio ajuiza a ação em 2032, 5 anos para trás o condomínio recebe, as outras prescrevem, então é nesse sentido. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Glênio Torquato, advogado, nos ajudando a entender as diversas, no caso específico desse bloco, foi a questão das ações judiciais para se ver executado as taxas de condomínio. Dr. Glênio, próximo bloco, vamos para as considerações finais, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito aqui sobre a temática de condomínio, no caso, a inadimplência de taxas condominiais aqui com o nosso excelentíssimo colega, Dr. Glênio Torquato, que é uma referência aqui na cidade de Mossoró quando se fala de condomínio. Dr. Glênio, vamos já para as considerações finais, mas ainda temos alguns pontos específicos para abordar. O senhor falou sobre cobranças, sobre taxas. O síndico, sozinho, ele pode determinar ali na canetada que algumas, como multas, a combinação de multas pode ser assim abatida da dívida do condômino? Doutor Nazeu, eu nunca recomendo o síndico abater ou dar desconto para pagamento de dívidas de taxa condominial, seja ela taxa ordinária ou extraordinária, até porque esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é de todos os condôminos, e já há entendimento dos juízes que no momento que o síndico dá desconto para pagamento de taxa de condomínio a condômino inadimplente, os juízes entendem que esse valor tem que ser repassado, tem que ser cobrado do síndico, ele tem que repor esse valor, porque o valor, aquele valor que é arrecadado não é para o síndico, é para o interesse de todos os condôminos. O que é aconselhável é que no momento que o síndico assume a sindicância dele, que geralmente é pelo período de 2 anos, quando ele assume a sindicância, ele faça uma assembleia e ele determine, juntamente com todos os condôminos, bote um ponto de pauta para deliberação, como seria, se seria possível e como seria criado uma política de desconto para os inadimplentes. Porque no momento que ele deliberar essa política de desconto em uma assembleia e ser aprovado e deliberado por todas aquelas pessoas que estejam presentes em assembleia, ele daria o desconto de acordo com o que foi deliberado em assembleia. E como foi deliberado pelos condôminos, ele não seria passível de punição. Nós lembramos ainda que o síndico ele responde civilmente, criminalmente, em todas as esferas pelos seus atos. Então, é aconselhável que os síndicos eles tenham bastante prudência referente ao desconto que eles venham conceder para os inadimplentes. Sobre a questão de inadimplência ainda, doutor Glênio, assim, uma grande dúvida é na questão do valor da multa. Existe um valor, um teto máximo que não pode ultrapassar, assim, 50%, 100%, a multa do condômino, assim, de parcelas individuais? Vamos lá, a gente tem, nós falamos aí em 2 multas, sim, certo? Nós temos a multa que estabelece o Código Civil, que geralmente nos acréscimos das cobranças do inadimplente é 2% de multa e 1% de juro, sim, e a correção monetária ela é feita
a cada 30 dias, bem como o acréscimo de 20% aí referente à cobrança dos honorários advocatícios. Verdade. Essa é uma situação para o condômino inadimplente. E nós temos também multas que são aplicadas a condôminos que vêm, vamos dizer, que não vêm, aqueles condôminos que não vêm cumprir o que a convenção estabelece. Um exemplo prático, você não pode usar som alto durante a madrugada. Então, no momento que você usa som alto durante a madrugada, o condomínio pode aplicar uma multa porque você não cumpriu a regra do condomínio. Todo condomínio, doutor Naseu e telespectadores, eles têm suas regras. Suas regras são estabelecidas no regimento interno e na convenção, de acordo com o que prevê o Código Civil. Então, no momento que o condômino ele não venha respeitar as regras impostas no condomínio, ele é passivo de multa. E a multa, o valor da multa é o que geralmente estabelece na convenção. Tem convenção de condomínio que estabelece a multa na primeira questão de não cumprir aquela regra, 10%. Se você descumprir mais de uma vez, ele vai majorando 20%, 15%, 30% da taxa condominial, chegando até ser cobrado o valor total de uma taxa condominial. Vai depender muito do que cada convenção venha a especificar sobre essas multas aplicadas aos condôminos por descumprir as normas estabelecidas no condomínio. Deu para compreender? Sim, perfeito. Eu fico imaginando, doutor Glenn, que uma pessoa que vai assumir como síndico deve passar por uma qualificação, deve passar por algum curso. Exato. Aqui na cidade de Mossoró, doutor Glenn, já dispõe de algo nesse sentido? Vamos lá, doutor Naseu. Que eu saiba, aqui em Mossoró ainda não tem nenhum curso, mas eu juntamente, já vou fazer aqui uma palhinha, né? Eu juntamente com minha sócia, a doutora Fernanda, e a professora Rosângela Zusa, a gente está montando um curso aqui para a qualificação de síndicos e de outras pessoas que queiram conhecer sobre a temática. Esse curso vai ser lançado agora em agosto, certo? E a gente já está divulgando aí, caso os telespectadores tenham interesse de participar desse curso, de aprender, de se qualificar como síndico, procure a gente, que em breve a gente está lançando aí esse curso, que vai ser um curso anual, onde todo mês vai ter um módulo de 8 horas, 4 horas num dia, 4 horas no outro, e todos os módulos a gente vai tratar especificamente de cada assunto da demanda dos condomínios. Então vai ser, e esse primeiro módulo a gente vai lançar agora em agosto. Estamos só definindo ainda qual seria a data, mas provavelmente vai ser por final de agosto. A plataforma seria, no caso, presencial, telepresencial? Como seria? O curso vai ser, doutor Naseu, de forma presencial, mas o intuito da gente é fazer as gravações para futuramente ter tanto presencial como online, para que atinja aí o maior público. Doutor Glenn, já estamos aproximando as nossas considerações. Eu, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, acreditamos que fomos muito enriquecidos com as suas informações. O senhor foi muito solícito, se desprendeu, abriu uma janela na sua agenda para vir aqui e ajudar o pessoal de casa com o seu vasto conhecimento na questão de condomínio. Então, já fico aqui muito grato e já fique à vontade
para se expressar com o pessoal de casa sobre a importância de valorizar o condomínio em que você vive, honrando sobretudo as taxas condominiais. Doutor Nazeu, primeiramente agradeço o seu convite por participar desse programa tão especial aqui para a população de Mossoró, o Dinâmica do Direito. Agradeço também à TVAD e a todos os funcionários aqui pela excelente receptividade e dizer ao público de casa, aos telespectadores, que se vocês moram em condomínio, aprendam a conviver em condomínio. Pague suas taxas. O condomínio é um local muito bom para se morar, desde que exista respeito, tranquilidade, paz, segurança e que, vamos dizer, tenha também os condôminos honrar com o pagamento das suas taxas condominiais para que as despesas que em comum do condomínio sejam pagas e não tenham dificuldade. E aqueles que querem se qualificar como síndico, né, já fiz aí o convite. Em agosto, final de agosto, a gente está lançando aí um curso. Vamos divulgar a data ainda, não temos a data definida, mas qualquer coisa pode seguir as minhas redes sociais, Glênio Torquato, o Instagram, e tem o Instagram também do meu escritório, Moreira e Torquato. Lá tem toda, como vai ser a dinâmica do curso, o conteúdo, está lá bem explícito. Então, caso vocês tenham interesse, é só procurar a gente, que a gente está aqui para descomplicar o seu condomínio. Muito bem, doutor Glênio Torquato, realmente é uma sumidade aqui na cidade de Mossoró, uma grande referência. Agradeço. Eu não conheço uma pessoa, assim, a nossa classe, infelizmente, doutor Glênio, assim, é um pouco desunida, mas eu não conheço ninguém que dê mais referências de Vossa Excelência. O senhor é muito bem quisto, onde o senhor anda, tanto no OAB como no fórum, as secretarias, o escritório, onde a gente trabalha ali. O senhor é muito bem quisto, querido, e eu fico muito feliz. Foi uma realização ter trazido Vossa Excelência aqui. Agradeço aí suas palavras, doutor Nazeu, e faço das suas palavras as minhas palavras com a sua pessoa. Então, é isso. Muito bem, essa foi a temática da semana, sobre referência à questão de cobranças e taxas condominiais, a questão da inadimplência. Tivemos aqui o nosso querido colega advogado, Dr. Glênio Torquato, nos esclarecendo a importância de honrar, sob pena de passar por todas essas situações de cobranças. Então, permaneça com a programação da TVAD, os cultos, os eventos, e vamos ter, durante todo o ano, temáticas também de cunho social e jurídico, com pessoas do naipe aqui do nosso queridíssimo Dr. Glênio Torquato. Então, que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado.